Fala galera rubro-negra! Vocês lembram daquela música chamada Cidadão, de Zé Ramalho, que ele gravou em 1992? Aquela que diz assim: tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. Eu não sou cantor não, tá gente? Mas Zé Ramalho gravou essa música e eu só lembrei de Tite Ortiz. Foi treinar no CT na última sexta e no último sábado e foi barrado. Tite Ortiz é um daqueles 5 atletas que estão afastados do elenco rubro-negro, porque o técnico Daniel Paulista já comunicou aos atletas, aos jogadores, que eles não vão ser utilizados nesse retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas só que Tite Ortiz, desde a temporada passada, ele deixou uma certa história no Sport Clube do Recife. Eles têm uma certa colaboração. A palavra certa é essa. Colaboração. Na Série B do ano passado, só para vocês terem ideia, eu anotei aqui. Tite Ortiz fez 44 jogos, 5 gols e 5 assistências. Falei no campeonato na Série B, mas foi na temporada inteira, tá? Porque teve o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Então, na temporada 2024, 44 jogos, 5 gols e 5 assistências durante todo o ano de 2024. Aí o ano virou, Tite Ortiz, até com Pepa, já não estava sendo tão bem utilizado. Aí depois veio o Antônio Oliveira, aí é que ele ficou escanteado mesmo. E o argentino só fez nesta temporada 2025, antes de tomar o cartão vermelho, 13 jogos e nenhum gol marcado. E olha que Tite Ortiz já foi escalado como volante, como ponta, ou seja, na temporada do ano passado ele arrebentava, hein? E quando entrava, principalmente no decorrer de partida, salvou o Sport de muitas. Por isso que eu lembrei da música Cidadão de Zé Ramalho. Aí o cara foi afastado, não está negociado com nenhum outro clube, o Sport não conseguiu emprestá-lo, não conseguiu vender, não conseguiu negociar, e ele está treinando em separado. O cronograma do Sport, né, as diretrizes da nova diretoria de futebol, é de que os atletas que estão escanteados treinam em separado em horários alternativos, vamos dizer assim para o torcedor entender. Aí o Tite Ortiz, eu não sei se não leu direito o português, até porque ele é argentino, não entendeu bem o recado, foi bater lá 2 vezes e acabou sendo barrado. Agora, faltou um pouquinho de sensibilidade nessa história aí. Por quê? Por mais que o jogador não esteja nos planos do técnico Daniel Paulista, que não tem nada a ver com isso, tá? Que fique claro. Isso não é ordem do Daniel, não. Isso é ordem de quem manda lá. Por mais que Daniel não queira mais utilizar o jogador, poxa, todo mundo conhece o cara. Qual é o problema do cara treinar fora do horário? Comunica lá ao superior, diz, olha, posso vir tal hora, fica um pouco aqui sem atrapalhar ninguém, vou treinar aqui no cantinho. Mesmo que, vamos lá, vamos pensar com a cabeça de quem criou essa diretriz. Mesmo que o treino para o grupo que está escanteado, que não é só ele, eu vou falar já já, mesmo que esse grupo tenha um treinamento específico, com um preparador físico específico para isso, ou dedicado a isso, e aí tem que seguir realmente o cronograma da comissão técnica. Mas se o cara chegou num horário que não é o do treino, qual é o problema do cara usar a academia, utilizar o alojamento para refeição? Ele não tem contrato vigente com o clube? Será que isso vai mudar alguma coisa nesse retorno do Campeonato Brasileiro na Série A? O Sport vai jogar melhor porque criou essa diretriz para criar uma regra de quartel para os escanteados? E não é só ele não, viu? Tite Ortiz, os zagueiros Antônio Carlos e Lucas Cunha, o lateral Dalbert e o volante Duqueiroz. Todos esses que foram afastados recentemente
pelo técnico Daniel Paulista e já estão treinando em separado e seguindo esse cronograma. Mas, poxa vida, o cara não colaborou tanto no ano passado. Qual é o problema de deixar ele entrar no CT? Deixava o cara entrar, quando chegasse lá e dizia, Tite, ora, pero que sim, pero que não. O horário não é esse, chegasse no horário errado. O cara ia entender, mas barrar? Eu acho que é demais. Acho que não muda nada, vezes nada, no cronograma do Sport Clube do Recife. Eu acho que o esporte tem coisa mais importante para cuidar do que propriamente os horários de quem está escanteado, que está treinando lá no CT. Vejam só, o esporte volta nesta quarta-feira diante do Ceará. Uma diretriz como essa, muda o quê? O esporte vai jogar melhor, porque organizou os horários de treinamento dos escanteados? Não acredito que não. Isso me parece, com todo respeito, que é só para dizer que tem alguém que manda. Agora, que tem muita gente que manda no esporte, tem, isso é verdade. Tem muita gente para mandar, criar as diretrizes, contratar empresa terceirizada de ex-jogador para criar as diretrizes do futebol, o organograma do futebol. Pronto, está fazendo efeito. Está fazendo efeito. Está realmente botando ordem na casa. O esporte tem uma regra absolutamente rigorosa para as suas diretrizes internas, horário de treinamento dos escanteados, horário de ir para o alojamento, horário de ir para o campo, horário de ir para a academia, tudo regrado. Dentro de campo isso vai resolver? Vamos aguardar, né? O retorno está aí. Agora contra o Ceará, Copa do Nordeste, e depois contra o Juventude no retorno do Brasileirão. Vamos ver se essas novas diretrizes vão fazer efeito. Porque na hora do vamos ver, quem perdeu para o time reserva do Botafogo da Paraíba por 2-1, não foi esses escanteados não, viu? Esses escanteados não estavam lá não. Mas vamos aguardar. Aí o esporte, logicamente, e jornalisticamente temos que cumprir aqui, o esporte mandou uma nota. O Esporte Clube do Recife informa que o atleta Tite Ortiz tinha ciência de seu horário de treinamento neste domingo e compareceu ao centro de treinamento José de Andrade Médici em outro horário, assim como já havia acontecido nos 2 últimos dias. Ou seja, sexta e sábado o cara foi bater lá no horário errado. Vamos dizer assim, no horário que quis. Vamos lá. Vamos pensar com a cabeça do esporte. Ele foi treinar lá, o bel prazer. Hoje eu vou treinar, vou chegar... O horário é às 8 e vou chegar de 10. Não estou jogando mesmo, não vou jogar. Tá, não dá o treinamento, mas deixa o cara frequentar o negócio. Qual o problema? Barrar o cara de frequentar as dependências? Me ajude, né? Aí segue a nota. O jogador foi informado mais uma vez de sua programação de treinamentos, preparada pela comissão técnica e pela diretoria. É como eu falei, existe uma diretriz, um preparador físico específico para cuidar daqueles escanteados e vai lá dar o treinamento, é a obrigação do clube, já que o vínculo ainda permanece. A diretoria de futebol do clube reforça que o cumprimento dos horários e das normas estabelecidas é indispensável para manter um ambiente de trabalho saudável e focado nos objetivos da temporada. Então, os horários realmente vão fazer efeito dentro de campo para o time que vai ser escalado para os próximos jogos, para o retorno do Brasileirão, para a Copa do Nordeste. Faltou um pouquinho de sensibilidade, não faltou não? Tudo bem. Já era reincidente o Tite Ortiz chegar lá no horário que era diferente do que foi programado. E ninguém do esporte tinha a obrigação de dar um treinamento exclusivo para ele, não. Mas barrar? Poxa! Vamos ver se essas diretrizes trazem resultados, porque o esporte está voltando e o técnico Daniel Paulista, repito, que não tem nada a ver com isso, viu? Não tem nada a ver com isso. Tomara que essas diretrizes façam efeito nesse retorno do futebol do Esporte Clube do Recife. Galera, dá um like nesse vídeo, se você gostou, se você não foi barrado, dá um like nesse vídeo. Assine aqui o nosso canal no WhatsApp. Você pode também se inscrever no nosso canal,
ativar os sininhos para as notificações e nas nossas redes sociais aqui, ó, tem sempre notícia o tempo todo. E eu vou postar já já também a nota do Esporte Clube do Recife. E você pode ser membro do canal, conteúdos exclusivos. E garanto a você que você não vai ser barrado, tá legal? Até a próxima, galera. Tchau, tchau!